Vamos estudar a palavra de Deus? Se você puder e quiser, queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 13 ao verso de número 18. Mateus, capítulo de número 3, verso de número 13 ao verso de número 18. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, para que possamos buscar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas de forma especial, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela sua presença nesse lugar. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com poder sobre nós. Nós só queremos fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos sair daqui transformados pelo seu amor. Por isso nos toca nessa manhã e quebranta os nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito provavelmente alguém já te perguntou alguma vez qual o momento que você gostaria de vivenciar da palavra de Deus. Provavelmente o momento que eu gostaria de vivenciar é esse. Já imaginou, irmão, você vivenciar com os seus olhos Jesus sendo batizado? Eu acho que deveria ser uma experiência maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que, apesar dessa ser uma experiência muito bonita, não foi o que definiu o ministério de Jesus. O que definiu o ministério de Jesus não foi ele ouvir aquilo da voz de Deus, não foi uma pomba descer para que o Espírito Santo se manifestasse naquele lugar, ou também não foi ele ser batizado. O que fez o ministério de Jesus ser relevante era o fato dele caminhar em amor e no amor do Pai. E por entender o quanto ele era amado pelo Pai, e entender a sua identidade e caminhar nisso, ele teve grandes resultados. E sabe qual eu percebo que tem sido o grande problema de muitas pessoas no mundo atual? Tem muita gente que está buscando ter resultados sem ter uma identidade. E quando isso acontece, ou acontece a frustração, porque os resultados não vêm, ou a pessoa acaba tendo resultados, mas acaba se perdendo. Nós vemos isso em tantas e tantas vidas, em tantos e tantos testemunhos. Eu tenho percebido isso principalmente na vida de grandes empresários. Eu não sei você, mas eu gosto de ouvir aqueles podcasts, principalmente de pessoas de sucesso, que são bons líderes, para aprender com as experiências dele. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com um dos grandes empreendedores do Brasil. Ele é muito bem sucedido. E ele disse que aconteceu uma virada de chave dele, quando ele entendeu que o CNPJ dele nunca seria maior do que o seu CPF. Naquele momento eu não entendi muito bem a frase, mas ele começou a explicar. Ele disse que por muito tempo na vida dele, ele se dedicou para que o CNPJ dele fosse grande. Então ele fazia de tudo para que a empresa dele tivesse resultados, e por isso ele começou a negligenciar a saúde dele. Ele parou de estudar, ele parou de cuidar tanto da família, mas a hora que ele percebeu, ele viu que o CPF dele estava enfraquecido e que o CNPJ não estava dando tanto resultado. Sabe o que ele decidiu fazer então? Focar no CPF. Ele começou a cuidar da saúde, ele começou a cuidar bem da família, ele começou a estudar e crescer como líder. E sabe o que aconteceu com ele quando o CPF dele cresceu? O CNPJ passou também a dar resultados. Muitas pessoas estão caminhando frustradas porque querem ser pessoas frutíferas, bem-sucedidas, mas não querem se tornar maduras. E sabe qual é a consequência da maturidade? Resultados, mas não resultados passageiros, resultados duradouros, que nos fazem crescer como indivíduos e nos fazem ser uma bênção nas mãos de Deus. O que eu percebo lendo esse texto é de que Jesus não se tornou quem ele era, filho de Deus, pelos seus resultados. Mas os resultados que Jesus teve eram simplesmente consequências de quem ele era.
E por andar na identidade de filho amado de Deus, ele teve grandes frutos. Frutos que fazem a nossa vida melhor e que durarão para toda a eternidade, para a honra e glória do nome do Pai. É a partir dessa verdade que nós também devemos caminhar. Por isso, nessa manhã, eu queria abordar com você 3 dicas que eu percebo nesse texto que nós lemos, para nós crescermos em maturidade e então termos resultados. E a primeira dica que eu percebo nesse texto é de que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. Eu acho muito interessante quando nós lemos esse texto no versículo de número 13 a número 15, porque quando Jesus chega para se batizar com João Batista diz assim, olha, não está certo isso aqui. Você que é o Filho de Deus, você que é o Messias, era você que devia estar me batizando e não eu que devia batizar você. Mas aí Jesus disse, deixa assim, porque é melhor que seja dessa forma. Sabe o que eu acredito que Jesus estava querendo mostrar aqui para nós? É de que até mesmo ele teve que se submeter aos irmãos. E quando nós nos submetemos aos nossos irmãos, nós crescemos na nossa identidade de filhos amados de Deus. E, consequentemente, a gente começa a perceber de que a nossa maturidade ela está muito mais ligada com quem nós andamos do que com o que a gente pode fazer sozinho. O que eu tenho notado, meus irmãos, é de que sozinhos e sem bons irmãos do nosso lado, nós não chegamos a lugar nenhum. Algumas semanas atrás, eu estava pregando o evangelho com alguns irmãos. Um deles está aqui, ó, o barbudo aqui, ó, cheio de bigode, o Gabriel. Eu e o Gabriel, o Luiz, que é o nosso líder de célula, a gente saiu para pregar o evangelho no Largo da Ordem. E teve um momento que foi bem interessante. A gente estava ali no relógio das flores e eu vi um homem que ele estava lendo um livro sozinho, sentado no banco. Eu senti que Deus estava me pedindo para abordar aquele homem. Eu comecei a conversar com ele. Papo vai, papo vem. E eu comecei a sentir que eu devia entregar uma palavra de conhecimento que o Espírito Santo estava revelando no meu coração. Daí eu falei para ele bem assim, olha, tem vezes que eu sinto que Deus revela coisas boas ao meu coração para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Posso compartilhar com você aquilo que eu estou sentindo agora? E ele disse, pode. Então eu comecei a falar, olha, eu sinto que você está se sentindo muito sozinho, porque em algum momento da sua vida você andava com boas pessoas, mas essas pessoas acabaram não acreditando tanto nos seus sonhos, elas acabaram desistindo de você, e aí você se viu sozinho, e hoje você se encontra sozinho, mas ao mesmo tempo eu sinto que hoje Deus está te pedindo para caminhar com Ele. Porque quando você caminhar com Ele, Ele vai te apresentar as pessoas certas. E você vai ter uma família na fé. Tudo que você precisa é entregar de verdade a sua vida para o Senhor Jesus. Faz sentido para você? E naquele momento, aquele homem que se chamava Adilson, ele falou, faz. Deixa eu te contar a minha história. Irmão, eu fiquei uns 15 minutos ouvindo a história dele. Mas, resumindo, ele disse que ele, a mãe dele e a irmã eram muito unidos. Mas lá no início dos anos 2000, a mãe dele acabou falecendo. E quando a mãe dele faleceu, ele e a irmã ficaram muito entristecidos, muito chateados, mas eles estavam juntos. E eles estudavam juntos para as coisas, eles buscavam os propósitos juntos, até que a irmã dele conheceu um homem, casou com ele. E ele se sentiu extremamente sozinho. E fazia um tempo que ele tinha se mudado para Curitiba, porque ele estava sentindo que a única pessoa que ele amava, e a única pessoa que amava ele de verdade, tinha abandonado ele. Por isso ele tinha que ir para outro lugar. E ele tinha vindo para Curitiba, ele não tinha ido em nenhuma igreja ainda, mas ele tinha ido em templos e em cultos de outras religiões. E que o fato de eu estar falando com ele agora, naquele momento, era para ele entender que mesmo aqui em Curitiba, sem a sua família, ele tinha que buscar Jesus. Porque quando ele buscasse Jesus, o Senhor ia apresentar as pessoas certas para ele. Eu falei, Gilson, foi Deus mesmo. Agora o que você precisa fazer não é caminhar sozinho, mas cercar de boas pessoas para se tornar maduro e passar a ter bons resultados no Senhor. A história daquele homem me ensinou algo muito precioso. Me ensinou que quando a gente se isola, a gente começa a sentir que ninguém está com a gente. O que não é verdade, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Quando a gente se isola, se acha melhor ou pior do que os outros, a hora que a gente vê, a gente está caminhando sozinho. E quem caminha sozinho não tem força para chegar em lugar nenhum. Muitas vezes, quando a gente se isola, a gente acaba se perdendo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se cerca de boas pessoas, a gente se encontra. A gente cria raízes, a gente passa a ser transformado.
a gente vive a realidade do reino de Deus. Quando a gente está disposto a aprender com os outros, a gente percebe o quanto os outros são capazes. Mas mais do que isso, a gente percebe o quanto a gente pode ser capacitado. Há um tempo atrás eu estava assistindo a história de um evangelista. E esse evangelista ele fazia várias e várias cruzadas ao redor dos Estados Unidos. E ele disse que na primeira cruzada que ele fez, ele estava muito inseguro, porque ele ainda não era um evangelista conhecido. Por isso ele decidiu convidar um evangelista que era muito famoso nos Estados Unidos, porque ele se movia muito no dom de cura. Ele fazia alguns cultos, orava pelas pessoas no final e as pessoas eram curadas. Por isso ele chamou aquele homem aceitou e ele começou a divulgar na cidade. Venham, porque um grande profeta de Deus, um evangelista cheio do poder de Deus, que tem o dom de cura, vai estar pregando para vocês. A ideia dele era, nas 2 primeiras noites de cruzada, aquele homem pregava. E na terceira noite de cruzada, ele ia pregar, fazer um apelo para que as pessoas daquela cidade pudessem entregar a sua vida para Jesus. E ele disse para aquele homem, olha, toda vez que você acabar o culto, a pregação, ora por cura, porque eu anunciei no rádio, eu publiquei em jornal, falei para todo mundo que as pessoas iam ser curadas, beleza? E o evangelista disse, beleza. No primeiro dia ele pregou, foi uma pregação muito boa, mas ele não orou. Aquele homem disse assim, olha, amanhã você tem que orar, porque eu prometi para o povo que o poder de Deus ia agir, que as pessoas iam ser curadas. Eu sinto que Deus chamou aqui para isso, por favor, faz isso para mim. E ele disse, tá bom, pode deixar. No segundo dia, aquele homem foi lá, pregou, mas no final do culto, ele não orou por cura por ninguém. E o povo já estava ficando bravo. O povo já estava ficando ansioso, porque tinham pessoas que queriam ser curadas ali naquele lugar. Então, aquele homem que tinha preparado a cruzada foi até ele e disse, por favor, amanhã não sou eu que vou pregar, vai ser você, não volta para sua casa não. E ora por cura no final, senão o povo vai ficar frustrado. Nunca mais vou conseguir fazer uma cruzada nessa cidade. E naquele momento, aquele evangelista famoso disse, olha, eu sinto que eu não devia fazer isso, porque eu sinto que quem tem que orar por cura é você, para que você pudesse aprender de que não sou eu que estou fazendo alguma coisa, mas que o mesmo Deus que faz através de mim, pode fazer através de você. E aquele homem disse, não, pelo amor de Deus, você tem que voltar aqui amanhã. No outro dia, estava chegando perto do culto, ele se preparou para ir e foi buscar o irmão no hotel dele. A hora que ele chegou no hotel, o irmão estava preparando as malas, pronto para pegar um ônibus e voltar para casa. E ele ficou desesperado e falou, não, você tem que orar por cura, senão o povo dessa cidade vai ficar todo revoltado. Ele disse o seguinte, olha, se for ter alguma oração por cura, vai ser sua, não vai ser minha, eu estou indo embora. Naquele momento, aquele homem foi embora, e aquele homem que tinha preparado ali a cruzada, entendeu que tinha que ser com ele mesmo. Por isso, no final, já que o povo estava meio ansioso, ele falou, quer saber? Eu vou orar. Porque se não tem o outro, vai ter que ser eu. Quando ele orou, sabe o que aconteceu? Uma mulher que era cega, tinha 5 anos, voltou a ver. Ela foi curada. Todo aquele povo começou a ficar incendiado pelo amor de Deus. As igrejas daquela cidade foram renovadas. Tudo porque um homem decidiu se submeter ao outro e ter coragem para servir o mesmo Deus da forma como o outro servia. O que eu aprendo com essa história é de que ser submisso aos nossos irmãos não é depender dos nossos irmãos, mas ser dependente do mesmo Pai que os nossos irmãos têm. Quando nós nos dependemos do mesmo Deus e caminhamos juntos em amor, Deus faz grandes coisas em nosso viver. É por isso que nós não devemos caminhar sozinhos, porque nós nunca estamos sozinhos. Mas pelo poder do Espírito, nós devemos nos conectar aos nossos irmãos, para que juntos possamos semear a boa semente e vemos o poder do reino de Deus. Tem um texto que eu gosto muito na palavra, está lá em Romanos 8,7. Se somos filhos, então somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos sofrimentos, para então participarmos da sua glória. Quando entendemos que Jesus era o nosso irmão mais velho e passamos a seguir a Ele, nós percebemos que, na verdade, nós temos muitos outros irmãos mais velhos que estão há muito mais tempo na caminhada do que a gente. Mas a gente também começa a perceber de que a gente é irmão mais velho de muitos irmãos mais novos. E quando a gente se submete ao outro em amor, a gente passa a ser usado com poder, não apenas como indivíduos, mas como o corpo de Cristo. E quando a gente menos espera, a gente amadurece. E quando a gente amadurece, a gente frutifica. E, consequentemente, a gente tem bons resultados. Isso nos leva à segunda dica
que eu acredito que esse texto nos dá para que possamos amadurecer e frutificar no Senhor. Entendemos que nós somos filhos amados de Deus, não pelo que nós fazemos, mas sim pelo que nós somos. Eu acho muito bonito nesse texto que nós lemos lá no versículo de número 17, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio como pomba, e depois que o Espírito Santo veio como pomba, uma voz do céu disse: "Este é meu filho amado." Mas sabe o que eu acho interessante aqui, meus irmãos? O que eu acho interessante é que Jesus já era um filho amado aos olhos de Deus, mas ele ainda não tinha feito nada. Se você for ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber nesse momento de que Jesus ele ainda não tinha pregado o Evangelho. Jesus ainda não tinha curado ninguém. Jesus ainda não tinha feito nenhum discípulo. Mas, mesmo assim, o Senhor Deus olhou para ele e disse: "Esse é o meu filho amado." Sabe por quê? Porque Deus não nos ama pelo que nós podemos fazer. Deus nos ama pelo que nós somos. E quando nós buscamos ser filhos amados de Deus nele, ele começa a fazer grandes coisas através de nós. Quando a gente entende o quanto nós somos amados pelo Senhor, tudo se torna simples e os resultados são simplesmente naturais. Tem algo acontecendo de muito interessante com um menino aqui dos juniores. Hoje a mãe dele e ele não estão aqui, mas o nome dele é Neto. Eu não sei se alguns irmãos conhecem. Ele veio de Salvador. Ele veio para Curitiba em um primeiro momento porque ele estava fazendo um tratamento para conseguir se recuperar de um câncer que ele estava sofrendo ali naquele momento. E a primeira vez que o Neto foi na igreja foi num acampamento dos juniores. A minha prima, a Júlia, ela convidou a prima do Neto. E quando o Neto ficou sabendo, ele quis ir no acampamento. Ele foi no acampamento, depois desse acampamento ele vem na igreja quase todo domingo, quase todo sábado quando ele pode. Ele mora aqui pertinho da igreja. E eu percebi que o Neto tinha tanta paixão por Deus, que eu falei: rapaz, eu tenho que discipular esse menino. Eu fui lá na casa do Neto por 10 semanas. A gente teve os nossos 10 encontros. Eu lembro que no último encontro, eu fiz meio que uma revisão, mas eu quis dizer algo bem simples para o Neto. Eu queria dizer que Jesus morreu por nós, e que por conta disso nós temos uma nova vida, e nós temos a certeza de que nós não vamos mais para o inferno. Porque se a gente crê nele, a gente tem a vida eterna. Nós sabemos que somos filhos amados de Deus, e a gente não precisa mais temer isso. Afinal, Jesus morreu por nós, porque ele nos ama e quer que a gente passe a eternidade com o Pai. Quando eu disse isso, o Neto começou a chorar. Mas o que eu disse foi tão simples que eu imaginava que o Neto não estava chorando pelo que eu tinha falado para ele, mas porque uma outra coisa tinha acontecido. E eu falei: Neto, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Você quer me contar alguma coisa que aconteceu na sua semana? Alguma coisa que está passando no seu coração? Você quer confessar algum pecado? O que aconteceu com você? E para minha surpresa, naquele momento, o Neto ele simplesmente enxugou as lágrimas e falou assim: Juninho, sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque agora eu sei que Deus me ama e que eu não preciso ter medo de ir para o inferno. Irmão, quando ele disse aquilo, foi tão bonito que eu comecei a chorar também. Vocês são assim? Ficou nós dois chorando, igual dois bobão ali, porque a gente entendeu uma realidade simples do Evangelho. Nós somos amados pelo Pai, isso nos dá garantia de vida nova, de vida eterna, e nós já podemos desfrutar da eternidade agora. Olha que coisa simples e poderosa, mas muitas vezes a gente menospreza demais as coisas simples do Evangelho. Mas são justamente essas coisas simples que são poderosas para renovar o nosso coração. Já imaginou se todas as vezes que você estivesse triste, frustrado, você lembrasse tudo aquilo que Jesus passou por você naquela cruz, será que você não ia estar melhor? Será que todas as vezes que você pensasse em desistir, se você não lembrasse que o Espírito Santo está ali dentro de você, pronto para te consolar, será que você não ficaria por aí muito mais animado e feliz para vencer os seus desafios? Se em todos os momentos, com a simplicidade de uma oração, você buscasse a Deus, será que você não viveria a sua vida com mais alegria? Mas muitas vezes a gente busca tanto alegria nos resultados, que a gente se esquece de buscar Deus. E por isso os resultados não vêm. Quando a gente para de buscar resultados e a gente se contenta somente em desfrutar do amor de Deus, a gente passa a vivenciar dos verdadeiros frutos do Senhor. Tem um evangelista
porque eu gosto muito dele. Eu não conheci ele, afinal ele já faleceu. Mas o nome dele é Reinhard Bonnke. Para quem não sabe, ele foi um evangelista que por muitos e muitos anos ele fez diversas cruzadas evangelísticas na África. E muitas, mas muitas mesmo, milhões de pessoas foram salvas devido ao ministério dele. Eu estava lendo a biografia dele no mês passado. E ele conta como foram as suas primeiras cruzadas. E para chamar a atenção das pessoas, ele tentava construir uma tenda bem grande, tocava alguns louvores. Quando as pessoas vinham, ele ia lá, pregava o evangelho e as pessoas iam chegando. Mas ele percebia que a tenda era algo muito importante para chamar a atenção das pessoas que estavam na rua. Acontece que as cruzadas foram ficando cada vez mais famosas. Ele começou a receber 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. E por isso ele pensou, rapaz, vou ter que construir uma tenda muito grande. E ele foi lá e fez um projeto, um orçamento para saber quanto ficaria para construir uma tenda para milhares e milhares de pessoas. E ele percebeu que ele ia precisar de $1 milhão. E como ele era um homem de fé, ele começou a orar ao Senhor. Todo dia, no seu momento de oração, ele falava, Senhor, me dá $1 milhão para que eu possa fazer aquela tenda e para que as pessoas possam vir adorar o Senhor e serem transformadas pelo seu amor. E todos os dias ele ia lá e fazia essa oração. Até que teve um momento que o Espírito Santo começou a incomodar o coração dele. Porque ele começou a sentir que Deus estava perguntando para ele assim, Reinhard, você quer as tendas ou quer as almas? As almas você pode conquistar sem as tendas. Eu não quero te dar recurso para construir alguma coisa. Eu quero te dar recurso para tocar o coração das pessoas. Naquele momento ele mudou a oração dele. Ele parou de orar por $1 milhão. Ele começou a orar por 1 milhão de almas. Porque ele entendeu que o propósito dele não era construir uma bela tenda, mas tocar a vida das pessoas através do amor de Deus. E quando ele começou a orar pelo propósito, tudo se transformou. Sabe por quê? Porque a coisa foi ficando tão grande que ele teve que começar a alugar estádios. Ele teve que começar a alugar arenas. Ele teve que começar a ir para lugares inimagináveis, porque a tenda limitava, mas o propósito de Deus era ilimitado. Quando a gente vive pelos nossos resultados ou pelos resultados que nós queremos, a gente se limita. Mas quando a gente vive pelo propósito de sermos filhos amados de Deus, a gente vive pelo poder do Senhor. E aí não tem limite. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente esperava, muito mais do que aquilo que a gente queria, muito mais do que o nosso coração deseja. É por isso que mais importante do que o que nós estamos fazendo é o que nós estamos nos tornando. Talvez você olhe para os resultados da sua vida e você pensa, nossa, eu não estou maduro, eu não estou amadurecendo, Deus não me ama, vou desistir. Mas sabe o que é mais importante da nossa jornada? Não é aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente ganha pelo que a gente faz, mas sim o que a gente está se tornando nas mãos do Senhor, que pode fazer infinitamente mais em nós. Isso nos leva à terceira dica que nós podemos encontrar nesse texto, para amadurecermos e, consequentemente, termos resultados no Senhor. Agradarmos o coração do Pai. Eu acho isso muito interessante, porque lá no versículo de número 17 do texto que a gente leu, a gente percebe que a voz do céu não falou para Jesus que ele era somente um filho amado, mas falou para Jesus que ele era um filho amado de quem me agrado. Isso mostra para a gente de que não é só sobre entender que é amado por Deus, é sobre agradar a Deus com as suas atitudes. Sabe por que tem muita gente que parece que não está vivendo algo novo no Senhor? Porque ouve a simples história e revelação de que Deus a ama, mas ao mesmo tempo não caminha de uma forma diferente a ponto de agradar a Deus. Por isso continua vivendo as suas consequências, os seus resultados, ao invés de morrer para si mesmo e viver para Cristo. E, consequentemente, então, ter os resultados que Cristo tem para você. Quando nós buscamos agradar ao Senhor somente, ao invés de nos agradar, a gente começa a perceber que os resultados, eles nos surpreendem. Porque, no final das contas, é o Senhor que faz. O Reinhard Bonnke, ele tem uma história que eu acho muito interessante também. Teve um dia que ele foi fazer uma cruzada evangelística numa cidade da África. Ele ainda estava bem no começo do ministério dele. E ele decidiu alugar um espaço para 10 mil pessoas. Era uma arena, um ginásio bem grande.
E ele percebeu que do lado desse ginásio tinha um lugar para 800 pessoas. Então ele pensou, olha, eu vou alugar os 2 espaços. Nos primeiros 2 dias eu faço um culto para 800 pessoas. O povo vai ficar feliz com o que Deus vai fazer ali. E no terceiro dia todo mundo vai convidar para a gente ir para esse espaço de 10 mil pessoas. E aquele espaço está totalmente lotado. E foi isso que ele fez. Ele decidiu convocar um pastor ali daquela cidade para falar, olha, convoca as igrejas para que eles possam estar nesses cultos de 800 pessoas e para que a gente possa mobilizar a cidade como um todo. E aí chegou o dia onde ele fazia aquele culto para 800 pessoas. Quando ele chegou, ele achou estranho, porque não tinha nenhum carro estacionado, estava um silêncio, não tinha ninguém vendendo pipoca na frente do lugar. Ele falou, rapaz, acho que não deu certo. Quando ele entrou, ele decidiu conversar com aquele pastor. Ele falou, olha, Reinhard, ninguém se mobilizou. Hoje o que a gente vai ter aqui são 80 pessoas. Imagina, irmão, num espaço para 800 pessoas, somente 80 pessoas ouvindo aquele homem. Ele disse que no primeiro momento ele ficou frustrado, mas ele decidiu falar assim, Senhor, eu não vim para a África porque eu queria, eu não estou nessa cidade porque eu quero, foi o Senhor que falou. Por isso eu vou simplesmente fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E o que acontecer está em suas mãos. Naquele dia, ele pregou para aquelas 80 pessoas. No final do culto, ele orou por curas, milagres, e algumas curas aconteceram. Aquelas 80 pessoas saíram incendiadas, convidaram as outras. E sabe o que aconteceu no segundo dia? Aquele espaço de 800 pessoas estavam lotado e 2.000 pessoas estavam do lado de fora. No terceiro dia, 10.000 pessoas estavam naquele espaço e mais de 5.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque um homem decidiu não agradar o seu coração, mas agradar o coração de Deus. Talvez Deus não tenha te chamado para encher um lugar para 10.000 pessoas, mas talvez Deus tenha te chamado para encontrar pessoas através do amor dele. E quando a gente para de buscar resultados e começa a buscar Deus, obedecendo aquilo que ele nos fala, nós percebemos que ele faz infinitamente mais. Isso nos mostra de que no final das contas, não é sobre esperar ter resultados para então começar a ouvir a voz de Deus. É sobre parar um pouco, ouvir a voz de Deus e obedecer, para que então a gente tenha resultados. Por isso, meus irmãos, chegou o momento da gente parar de fazer aquilo que a gente quer, mas começar a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Porque quando a gente faz aquilo que agrada o coração de Deus, ele renova os nossos corações e nós passamos a desfrutar dos frutos da eternidade que só ele pode nos conceder. Essa semana, no roteiro de leitura bíblica da nossa igreja, Deus me chamou bastante atenção em uma passagem que estava lá em 1 Crônicas 21. Não me lembro se foi essa semana ou semana passada. E o que a gente pode notar nessa passagem é de que Davi estava vivendo um momento muito bom como rei de Israel. Ele estava derrotando todos os seus inimigos, ele estava vencendo todas as batalhas, o povo estava prosperando. E o que a gente nota lendo a palavra é de que Davi se sentiu convencido a olhar para os resultados dele. Por isso ele decidiu fazer uma contagem de tudo aquilo que ele tinha conquistado e qual era o tamanho do povo. E ele pediu para um dos servos fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, foi ficando bem claro de que aquele era um desejo de Davi, e não um desejo do coração de Deus. Tanto que o servo chega para Davi e fala, Senhor, mas por que o Senhor quer saber quantas pessoas, quantos bois, quantas coisas o povo de Israel tem? Todos são seus súditos, todo mundo te ama, todo mundo percebe que você é ungido por Deus, mas Davi ainda assim queria contar os seus resultados. Eu não sou Deus para julgar o coração de Davi, mas eu imagino que Davi queria olhar para tudo aquilo que tinha construído e perceber a bondade de Deus através dos resultados que ele tinha conquistado. Mas o que a gente pode perceber é que aquilo não agradou o coração do Senhor. E o que a gente pode notar é que o Senhor decidiu punir o povo de Israel devido à ação de Davi. E o que a gente pode notar lendo a palavra de Deus é de que Deus deu 3 opções para que Davi pudesse escolher a sua punição. A primeira eram 3 anos de fome. A segunda eram 3 meses de derrota em relação aos seus inimigos. E a terceira era 3 dias de peste no meio do povo. Davi olhou para essas 3 alternativas e decidiu escolher a terceira, 3 dias de peste. E o que a palavra nos diz é de que mais de 70.000 pessoas morreram naquele dia. Tudo porque um homem deixou de agradar o coração de Deus e passou a olhar para os seus resultados, ao invés de olhar para o Senhor.
Quando nós olhamos demais para os nossos resultados e para aquilo que nós estamos recebendo, a gente se fere, a gente se frustra. A gente começa até a ficar bravo com Deus, porque a gente acha que a gente merecia mais. Mas quando a gente começa a olhar por tudo aquilo que o Senhor fez, quando a gente começa a olhar para tudo aquilo que o Senhor pode fazer, quando a gente começa a olhar para tudo aquilo que o Senhor já derramou nas nossas vidas, a gente para de querer mais coisas e a gente passa a desejar mais dele. E sabe o que acontece quando a gente se submete aos outros? Sabe o que acontece quando a gente entende que a gente é filho amado de Deus? Sabe o que acontece quando a gente começa a agradar o Senhor com as nossas atitudes? A gente amadurece. E quando a gente amadurece, quando a gente menos espera, os resultados nos acompanham. Porque os resultados não são consequência daquilo que nós temos ou da capacidade que a gente possa vir a ter. Os resultados são simplesmente consequência de quem nós somos no Senhor. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez nesse dia você tenha percebido que você é essa pessoa que está olhando demais para os seus resultados. Talvez as coisas na sua vida estão te frustrando. Você está falando, rapaz, não estou chegando a lugar nenhum, nada está acontecendo, está tudo demorando. Talvez você está olhando para a sua família, para o seu emprego, para as suas finanças e pensando, rapaz, será que um dia vai ter solução? Talvez você está olhando para a sua célula, para o seu ministério, para as coisas aqui da igreja e está falando, rapaz, será que eu realmente um dia vou poder ser usado por Deus? E nessa manhã o que eu quero convidar você a fazer é parar de olhar para as coisas. Olha para o Senhor, porque eu tenho plena certeza que quando você olhar para Deus e buscar Ele com fervor, Ele vai te surpreender. Por isso você é uma dessas pessoas que está olhando demais para o resultado, como eu muitas vezes olho. Queria que você só estendesse as suas mãos para frente, que eu vou orar por você. E eu creio que o Senhor vai derramar de um renovo na sua vida, nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço pela sua presença. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Mas eu te agradeço porque o Senhor está aqui. Pai, nós queremos te agradecer porque nós sabemos que nós somos muito amados pelo Senhor. E o Senhor nos ama não por aquilo que nós fazemos, o Senhor nos ama por aquilo que nós somos. Por isso, nesse momento, eu peço para que o seu Santo Espírito venha com poder sobre esse lugar. Pai, derrama do amor de Deus nos corações de cada um que está aqui. Derrama, Pai, da presença santificadora do seu Santo Espírito. Pai, que a gente possa se submeter uns aos outros, que a gente possa fazer as coisas que te agradam, para que quando a gente menos esperar, os resultados nos acompanhem. Pai, que o Senhor tire todo o desânimo, toda a depressão, todo o pensamento negativo, para que o Senhor seja aquele que controla o nosso viver, os nossos pensamentos e as nossas emoções. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que bom, irmãos. Deus abençoe. Vou falar uma coisa, tá bom? Vou já empreitar a benção, mas tem muita gente que está emocionada porque eu estou de terno. Mas eu queria pedir um favor para vocês. Quando vocês encontrarem, não tenta fechar o meu terno. Sabe por quê? Não está fechando. E é meio constrangedor quando a pessoa tenta e não fecha, tá bom? Então você pode me dar um abraço, ficar feliz que eu estou de terno, mas não tenta fechar ele, senão não vai dar certo. Tá bom? Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.